Olá, eu sou a professora Virgínia e no vídeo de hoje eu vou trazer o conteúdo de estrutura das palavras. Vem comigo! O que são os morfemas? Os morfemas são unidades menores que trazem o significado para uma palavra. Então, as palavras elas podem ser divididas, em partes que apresentam significado para ela. E aí, a gente chama essas partes de morfemas. Nós temos como morfemas os radicais, a vogal temática, as desinências e os afixos, que a gente vai aprender agora. O que são os radicais? O radical é a parte da palavra responsável pela sua maior significação, E como eu faço para identificar o radical de uma palavra? Vejam só, eu tenho aqui a palavra amor. Da palavra amor, eu posso formar a palavra amável, amoroso, desamor. Teve uma parte em todas essas palavras que não modificou, que foram as letras AM. Então, eu vou dizer que nestas palavras que eu acabei de apresentar, eu tenho como radical as letras AM. O que são os afixos? Os afixos são morfemas que vêm para modificar o significado de um radical. Então, por exemplo, eu tinha a palavra amor. E aí, no processo de formar a palavra desamor, eu acrescentei um afixo. Esse afixo veio antes do radical, Porque o radical era o amor e eu acrescentei antes o des. Então, quando eu acrescento um afixo antes do radical, eu chamo esse afixo de prefixo. Quando eu acrescento um afixo depois do radical, eu chamo esse afixo de sufixo. E estes afixos modificaram o significado da palavra amor. No desamor, eu tenho a falta de amor, enquanto que no amoroso eu tenho algo cheio de amor. Então, os afixos modificam o significado de um radical e eles podem vir antes ou depois. Se eles vêm antes do radical, eu chamo de prefixo. Se eles vêm depois do radical, eu chamo de sufixo. O que são as desinências? A gente sabe que na língua portuguesa algumas palavras são variáveis. E para a gente flexionar essas palavras, a gente usa as desinências. Nós temos então as desinências nominais e as desinências verbais. O que são as desinências nominais? A gente sabe que os nomes, eles podem ser modificados, flexionados em gênero e número. Então, essas desinências, elas vão identificar para a gente, se essa palavra está no masculino ou no feminino e se essa palavra está no singular ou plural. Exemplo, a palavra menino. Quando eu modifico a desinência o para a, eu vou ter aí o gênero feminino, menino para menina, Da mesma forma que eu tenho menina e tenho meninas. Quando eu tenho a ausência do S, eu digo que essa palavra está no singular. E quando eu tenho a presença do S, eu digo que essa palavra está no plural. Então, a letrinha O, a letrinha A indicam o gênero masculino e o feminino, na palavra menino e menina. E a ausência da letra S indica que a palavra está no singular e a presença indica que a palavra está no plural. Então, essas são as desinências nominais. E o que são as desinências verbais? A gente sabe que o verbo, ele flexiona em tempo, modo, número e pessoa. Então, as desinências vão indicar justamente em que tempo, em que modo, em que número e em que pessoa este verbo está flexionado. Exemplo, o verbo amava. Eu tenho aqui essa V e o A que veio depois do radical AM, Que está indicando para mim que esse verbo está no pretérito imperfeito e no modo indicativo. Então, a desinência vá indicou para mim o tempo e o modo. E o, por exemplo, no verbo amo, eu amo. A letrinha O, que veio depois do radical AM, indicou para mim o quê? Que esse verbo está conjugado na primeira pessoa do singular.
Então, as desinências verbais indicam o tempo, o modo, o número e a pessoa que esse verbo está flexionado, e as desinências nominais indicam o gênero e o número da palavra. O que são as vogais temáticas? A vogal temática, ela sempre aparece depois do radical, logo após o radical, né? E nós temos como as vogais temáticas nominais e as vogais temáticas verbais. O que são as vogais temáticas nominais? Elas são as vogais átonas, isto é, o que isso significa? Que nós não vamos ter, então, uma sílaba tônica no final da palavra, né? E essas vogais temáticas, elas são as letrinhas A, E e O, que não indicam flexão de gênero, tá? Então, por exemplo, na palavra montanha, aqui o A não é uma vogal átona, né? E ela não está indicando para mim gênero. Então, nós temos como vogal temática nominal as letras A, E e O, que aparecem no final da palavra e que não indicam o gênero da palavra. E o que são as vogais temáticas verbais? São as letrinhas A, E e O, não, A, E e I, que vem logo após o radical, né? E que indicam a conjugação que esse verbo pertence. Então, no estude, logo depois temos a vogal temática A, que indica para mim que esse verbo está na primeira conjugação. No comer, nós temos aqui logo depois do radical com, a letrinha E, que indica para mim que esse verbo pertence à segunda conjugação. E nós temos no verbo dormir, né, logo depois do M, a gente tem a letrinha I, que é a vogal temática, que está indicando que esse verbo pertence à terceira conjugação. O que são os temas? O tema é quando eu tenho o radical com a vogal temática. Então, no verbo estudar, qual é o tema? O tema é o radical mais a vogal temática. A gente tira o Rzinho. Então, aí é o tema, tá? Assim como no comer e no dormir, eu acabei não grifando, não destacando o dorme, mas no dormir também nós temos como tema as letrinhas D, O, R, M, que é o radical, mais a vogal temática aí, tá? E o que são as vogais e consoantes de ligação? As vogais e as consoantes que se acrescentam entre os morfemas para uma questão de eufonia, apenas por uma questão do som da palavra. Então, vejam só, nós temos aqui na palavra ultrassom a letrinha S, que foi unida apenas por uma questão do som da palavra. Assim como na palavra cafeicultor, né? Essa letrinha, essa vogalzinha, letrinha I aí, só foi unida, né? Só foi acrescentada para dar uma melhor sonoridade para a palavra. Então, tudo isso que a gente estudou são os morfemas de uma palavra, tá? Que são elementos, que são estruturas que trazem o sentido, que trazem o significado para uma palavra. Tá joia? Então, era isso que a gente tinha que ver no vídeo de hoje. E eu não posso deixar de pedir para que vocês se inscrevam no canal, procure-nos nas redes sociais, né, no Instagram e no Telegram, para que você possa estar sempre em contato com os nossos conteúdos. É isso. Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho.